Então, como é que a telemedicina ela pode oferecer essas oportunidades, né? Através de você introduzir ela no seu dia a dia, seja para atender seus pacientes particulares, ou se você quer prestar serviços para empresas, tá? Então, aqui, né, eu vou falar aqui algumas formas potenciais para você introduzir aí a telemedicina no seu dia a dia. Então, uma seria a própria consulta, né, online, tá? A teleconsulta médica. Você pode introduzir isso no seu dia a dia para quem já tem consultório, por exemplo, que quer começar, nunca fez, você pode ir utilizando para fazer os retornos, por exemplo, de consultas. Ou até algumas especialidades que você acha que não dá para introduzir a telemedicina porque tem o exame físico, mas muitas vezes eu tenho certeza que você faz alguns retornos ou interações com o paciente que não obrigatoriamente vai gerar um exame físico. Então, a telemedicina fica muito tranquilo para você utilizar. E para o paciente também é muito interessante, porque ele não precisa fazer o deslocamento para uma situação que não vai requerer o exame físico, por exemplo, tá? Então, é um diferencial que você pode estar oferecendo. Claro que para fazer esse tipo de atendimento, de telemedicina, teleconsulta, existem regras, porque eu vejo muitos colegas falando que fazem telemedicina, e quando eu pergunto como faz, eu faço ali no WhatsApp, tiro o print de tela das mensagens e guardo. Isso aí está tudo errado, está fora dos padrões de como deve ser feita a telemedicina, porque a gente tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução 2314 de 2022, que estabelece como a gente deve proceder para fazer uma consulta de telemedicina bem executada e de forma ética correta, tá? Então, eu aconselho, né? Se você quer fazer telemedicina, procure se capacitar, procure ler essa resolução e também a lei da telesaúde, que é a lei máxima aí que rege as formas de atendimento remoto das áreas da saúde, seja medicina, entre outras profissões, tá? Outro ponto que você pode também estar introduzindo e oferecendo de serviço seria uma segunda opinião a pacientes ou até mesmo a colegas médicos que podem querer fazer uma interação contigo para te consultar sobre um determinado assunto. Então, muitos pacientes, às vezes, eles querem a opinião de um determinado colega médico especialista numa área que eles acompanham, por exemplo, nas redes sociais, já desenvolveram aquela relação, mesmo que à distância, com aquele profissional. Então, eu tenho vários colegas, né, que são pessoas muito, vamos dizer assim, presentes nas redes sociais, especialistas na sua área, muito competentes, que atendem pessoas que às vezes entram em contato para ter uma opinião sobre um determinado exame que foi feito, um resultado de exame. Claro que o colega vai fazer a sua anamnese, vai buscar fazer entrevista clínica e vai dar uma opinião sobre aquilo, sem necessariamente ele ter que emitir uma prescrição, por exemplo, porque seria mais o serviço de uma teleconsultoria, por exemplo, tá? O atendimento aos pacientes, como a gente falou, de forma remota, também inclui outras situações que você também pode ter como um serviço. Por exemplo, o telemonitoramento de pacientes. Isso, especialmente os pacientes crônicos, por exemplo, que você faz acompanhamento e pode diminuir as vindas e vindas dele no consultório e pode estar oferecendo um serviço de telemonitoramento acompanhando esse paciente. Exemplo, um paciente diabético que você vai fazer um ajuste de um medicamento, que é acompanhar ele quando ele introduziu a insulinoterapia. Então, ele não precisa ficar indo toda hora no consultório, ele pode ir alternando algumas idas no consultório, outras você fazendo interações online com ele, e ele passando as informações necessárias. Hoje, muitos pacientes têm o equipamento para aferir a glicemia em casa, e você acompanhando como é que foi essa introdução, por exemplo, da insulinoterapia. Isso traz uma grande vantagem também, que o paciente se sente acolhido, acompanhado. Isso reforça a relação médico-paciente. Muitos colegas lá atrás, e eu mesmo, né, lá atrás, né, lá antes mesmo da telemedicina estar disponível para nós utilizarmos no Brasil, eu também me questionava, como é que vai ser quando ocorrer os atendimentos online? Eu sabia que eles iriam ocorrer um dia, mas eu me questionava, será que não vai afetar a relação médico-paciente? E eu fui vendo que a telemedicina pode ser um fator de melhoria da relação médico-paciente, porque o paciente sabe que o médico de confiança dele está disponível, tem uma ferramenta para atendimento online e consegue fazer esse acompanhamento dele onde ele estiver e na hora que ele precisa, tá? Então, é uma ferramenta muito boa também para esse acompanhamento de pacientes crônicos.
Outro ponto que muitos pacientes crônicos precisam manter o uso de medicamentos que precisam de receitas controladas. E o correto é você fazer uma interação com esse paciente e saber como é que ele está antes de liberar uma receita, porque a gente sabe que por comodidade e por querer, às vezes, até ajudar ali o paciente, tem colegas médicos que fazem a receita, renovam a receita, né? Isso é uma situação que não deveria ser assim, renovam a receita sem ver o paciente, sem saber nada sobre ele, tá? E até mesmo no serviço público, né, tem dia e tarde de renovação de receita. Isso é algo que não deveria ser assim. A gente sabe que tem alguns lugares que funcionam assim. E, né, existe todo um trabalho para que faça uma consulta, um acompanhamento. E aí a telemedicina pode trazer essa facilidade de você manter esse acompanhamento dos pacientes. Outro é a questão dos pacientes que estão fazendo uma viagem. Vocês sabem que muitas empresas de cartão de crédito oferecem um serviço de atendimento médico quando o paciente precisa, né? Tá lá incluso lá na tua mensalidade do cartão na anuidade, né, do cartão de crédito. Pô, tomara que nunca use, né? Mas numa viagem, alguma coisa assim, um paciente pode precisar de uma orientação de um médico. Uma vez eu atendi uma mulher que estava na Alemanha, ela sofreu um corte na mão, foi atendida pelo colega lá na Alemanha, foi atendida, fez a sutura, recebeu o medicamento, mas ela não fala alemão, né? Ela até foi atendida, falaram inglês com ela, mas ela ficou com muitas dúvidas depois daquele atendimento. Ela entrou em contato para que eu somente orientasse ela, né, do que havia acontecido ali, quais eram os cuidados que ela devia ter depois de ter passado por aquele procedimento de sutura, mostrou a receita, eu conversei com ela e orientei. Então, você faz uma orientação para uma pessoa que pode estar ali numa situação de viagem, num país que ela não domina o idioma e que ela fica com uma situação de saúde que gera ansiedade e angústia, e assim você pode dar esse atendimento, ajudar ela a ter a melhor orientação. E até, se for necessário, orientar que busque novamente o serviço de saúde local para que complete um atendimento. Mas é muito comum essas questões de saúde gerarem ansiedade, preocupações e muitas vezes até mesmo sem grandes problemas, né? Aquela história do paciente que tem uma dúvida, vai lá no Google e quando vê lá no Google parece que é o fim do mundo, né? E isso gera ansiedade, e a ansiedade vai gerar outros problemas. Então, falar com o médico, o seu médico de confiança, ou com algum médico no seu idioma nativo, pode ser um fator de trazer uma tranquilidade, amenizar um quadro aí de ansiedade por questões relacionadas à saúde.